Eu vou mostrar para vocês como é que se joga o dominó com blocos lógicos. Claro que é um dominó estilizado, vamos dizer assim, né, adaptado, mas ele é muito interessante para que a própria criança consiga estipular qual é o atributo que ela está destacando naquela peça para poder encaixá-la na sequência do dominó, tá? Então é assim, vamos supor, eu sou adulto, né, professora, mãe, enfim, tô jogando com a criança e eu começo distribuindo as peças entre as crianças que tem, ou eu posso simplesmente deixar as peças na própria caixinha dos blocos lógicos espalhadas. Posso brincar com todas, são 48, posso brincar com menos peças, depende da quantidade de crianças que você tiver, né? E também do nível de concentração que ela é capaz ali de permanecer interessada e concentrada na brincadeira, tá bom? Então, distribuídas as peças, ou as peças ficam misturadas, aleatórias, é que elas estão arrumadinhas, mas elas podem ficar misturadas aleatoriamente. Você, adulto, começa o dominó. Então, eu vou começar com uma peça, um círculo grosso, vermelho, pequeno. É legal a gente dizer para a criança todas as características, todos os atributos da peça que a gente está escolhendo, para que ela tenha chance de escolher a próxima peça por qualquer um desses atributos. Mas quem vai dizer o atributo que ela escolheu é ela, tá? Então, a próxima peça que ela vai colocar tem que ter alguma semelhança com essa daqui, em algum atributo. Veja, são 4 atributos: tamanho, nesse caso ela é uma peça pequena, a forma, nesse caso é um círculo, a espessura, nesse caso é grossa, e a cor, que nesse caso é vermelho. Então, qualquer peça que tenha pelo menos um desses atributos, ela vai poder encaixar aqui, tá? Como a gente está deixando livre, as crianças vão poder pegar qualquer peça na vez delas, então elas vão ter que pensar em qual atributo que elas vão considerar para colocar a próxima peça, né? Se eu estou jogando com peças pré-determinadas, algumas crianças têm apenas algumas peças, aí ela vai ter que ver dentre as peças que ela possui, qual que tem algum atributo que ela consiga usar para encaixar aqui na primeira peça, tá? Então vamos lá, vamos supor que a criança vai escolher essa peça aqui, o amarelo, o círculo amarelo grosso, pequeno. E aí ela vai encaixar aqui formando uma sequência, um caminho, né, como o dominó. E ela vai me dizer por que ela encaixou essa peça aqui. Por que essa peça pode ser encaixada aqui? Bom, ela pode falar que é uma peça do mesmo tamanho, ela pode falar que é uma peça da mesma forma, ela pode falar que é uma peça grossa também, como a que eu coloquei, ou seja, da mesma espessura, mas ela não vai poder dizer que é uma peça da mesma cor, né? Esse é o único atributo diferente, aliás, que essa peça tem. Aí vai ser a minha vez de novo. Eu vou pegar essa peça aqui, um retângulo fino, pequeno, amarelo, e vou grudar aqui e vou explicar que eu escolhi essa peça porque ela também é amarela, né? Então tem um atributo aqui semelhante, tem que ter sempre um atributo semelhante. Depois vai vir a vez da criança e ela vai pegar, por exemplo, essa peça aqui, um círculo azul fino e pequeno, e ela vai encaixar. E eu vou perguntar, mas por que você encaixou um círculo azul pequeno e fino aí? Bom, porque ele é fino e essa peça que você colocou é fina. Mas ela poderia também dizer porque ele é pequeno e essa peça que você encaixou também é pequena, tá? Então vocês veem que às vezes eu posso assemelhar apenas um atributo e às vezes até mais, até 3 atributos, né? O importante é fazer a criança ir percebendo qual é o atributo que ela está considerando semelhante à peça anterior para encaixar a peça dela, tá? E assim que se brinca da forma mais simples com o dominó dos blocos lógicos.
Agora, para tornar um pouco mais difícil para crianças um pouco maiores, porque os blocos lógicos não têm limite de idade, né? Na verdade, a gente consegue fazer desafios até para nós, adultos mesmos. Então, eu posso estipular, por exemplo, para as crianças um pouco mais velhas, que elas têm que encaixar peças com pelo menos 2 atributos semelhantes à peça anterior, tá? Então vamos começar de novo. Eu vou começar com a mesma peça vermelha, pequena, círculo vermelho, pequeno e grosso, tá? Falei aqui os 4 atributos dele. Agora, a missão da criança é encaixar alguma peça aqui que tenha pelo menos 2 atributos semelhantes a essa que eu coloquei. E aí, a criança vai e pega, por exemplo, essa peça aqui, que é o quadrado pequeno, grosso e vermelho. E eu vou perguntar quais os atributos que essa peça tem semelhante com a que eu coloquei. Bom, é uma peça pequena, é uma peça vermelha e uma peça grossa. Então, na verdade, além de 2, ela conseguiu mais um ainda. Ela conseguiu 3 atributos semelhantes, né? Mas a regra é 2. Então, vamos continuar. Agora é minha vez. Bom, eu vou colocar essa peça aqui, que é um triângulo azul, grosso e pequeno. Quais foram os atributos que eu estou usando aqui semelhantes à peça anterior? O fato de ser uma peça pequena e o fato de ser uma peça grossa, tá? Aqui realmente eu segui a regra de apenas 2 atributos semelhantes. Eu disse que a regra era no mínimo 2, né? Mas aqui eu usei, então, só os 2. Depois, na vez da criança, ela vai e coloca, por exemplo, essa peça aqui, que é um triângulo azul, grande e fino. E eu pergunto, mas por que você encaixou essa peça aqui? E ela pode me dizer porque tem a mesma forma, é um triângulo, e porque tem a mesma cor, mas não tem a mesma espessura nem o mesmo tamanho. Então, ela usou exatamente a regra que eu tinha colocado, de escolher 2 atributos semelhantes. E aí você pode colocar outras dificuldades aí no meio, como a gente já passou por aqui sem querer, né? A questão de ter 3 atributos semelhantes vai ser sempre no máximo isso. Por quê? Porque as peças dos blocos lógicos, elas têm 4 atributos cada uma, mas só tem uma de cada, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 círculos grandes e grossos, porém, eles são cada um de uma cor, né? Então, eles são círculos, eles são grandes e eles são grossos. Esses 3 atributos, eles têm semelhante, mas a cor não, né? Eu nunca vou ter 2 peças com os mesmos 4 atributos. Sempre, no máximo, 3 atributos semelhantes. Mas eu acho que 3 atributos semelhantes para jogar o dominó é mais lá para frente com crianças maiores, porque também as possibilidades diminuem. Agora, tem uma outra ideia de brincadeira que você pode ir estipulando no momento, né? Criando a dificuldade no momento. Então, por exemplo, eu venho e coloco essa peça e digo para o próximo jogador: você tem que colocar uma peça com apenas um atributo igual a essa. Ou seja, vamos dizer que ele escolha a cor. E aí, o jogador que escolheu essa próxima peça, essa segunda peça, ele vai estipular um atributo para que o outro jogador, 1 ou 2 atributos, para que o outro jogador encaixe a peça aqui, né? Então, eu posso estipular, esse jogador aqui, ele pode estipular, por exemplo, que a próxima peça tem que ter 2 atributos semelhantes, né? Essa peça tem os atributos de ser um triângulo pequeno, grosso e azul. O próximo jogador tem que escolher alguma peça com pelo menos 2 atributos semelhantes a dessa peça aqui. Então, ele pode pegar, por exemplo, um retângulo grosso, pequeno e azul. Tem 3 atributos iguais, né? Só muda a forma, a espessura, a cor e o tamanho é o mesmo. Deu para entender como a gente pode colocar várias possibilidades, vários níveis de complexidade, vários desafios num único jogo, que nesse caso aqui é o jogo do dominó
com os blocos lógicos. Espero que vocês tenham gostado, é um jogo que eu também não conhecia, eu aprendi naquele papelzinho de regras, na verdade, que vem dentro da caixinha, e acho que dá pra gente usar bastante com crianças de várias idades. Espero que vocês tenham gostado e que usem. Beijinho!